Juízes, capítulo de número 11. Sempre o tema, né? Família e os assuntos que inerentes ao convívio familiar, eles são importantes, mas às vezes também são, vamos dizer assim, um pouco ácidos, né? Mas vamos orar a Deus para que Jesus mande um açúcarzinho assim nesta noite, né? Para ficar mais doce. Irmãos, capítulo 11 de Juízes, né? Vamos ler primeiro versículo, segundo, que diz assim: e era Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Juízes, irmãos, principalmente aqui no capítulo 11, o livro de Juízes vai tratar justamente sobre os juízes de Israel, né, que foi um período onde Deus levantava determinados servos para julgarem a nação de Israel. Não era uma monarquia e era uma forma em que, de forma esporádica, o Espírito Santo levantava homens que, nesse período aqui, julgaram a nação de Israel. Foi o período que antecedeu a monarquia na nação de Israel. E o capítulo 11 fala de um juiz, não é? Que é Jefté. Mas o assunto que nós queríamos trazer nesta noite não é especificamente centralizado na pessoa de Jefté. Mas nós queremos compartilhar com os irmãos aqui um pouco sobre os seus pais. Vamos falar sobre o pai de Jefté, que se chamava, vamos dizer comigo, Gileade. O nome da mãe dele não aparece. Ela é uma figura anônima, mas nesta noite aqui vai ser a figura mais importante dessa mensagem. Amém? Porque Deus, para dar importância a alguém, não precisa também dar nome a ela. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Gileade, até Jefté é chamado de Gileadita, né? Gileadita. Era um homem valente, né? E a Bíblia nos diz que Gileade, a segunda parte do primeiro parágrafo do versículo, diz assim: Gileade, vamos repetir comigo que a gente interage melhor e vai caindo o açúcar, como eu falei, né? Vamos repetir comigo. Mas Gileade gerara a Jefté. E aqui está, irmão, nós vamos vendo aqui, percebendo, né, algumas coisas interessantes e que só acontece aqui nesse texto. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Gileade o seu nome significa testemunho. E há alguns tradutores que acrescenta, além de testemunho, acrescenta grande testemunho. Então, o homem, o pai de Jefté, Gileade, carregava o nome, porque no texto bíblico, e inclusive na cultura judaica, o nome não era uma coisa assim solta. Ele carregava, primeiro, não é, características pessoais, podia também registrar um fato, um momento, né, como é o caso de Isaac, por exemplo, que recebe o nome Isaac, que significa sorriso, porque Sara já era idosa quando gerou Isaac. E por conta disso, registrando o momento, uma senhora idosa gerar um filho não é para chorar, tem que rir. Então, colocou o nome Isaac, porque registrou aquele momento, né?
Nós temos, por exemplo, Esaú. O nome Esaú significa peludo, porque Esaú tinha uma característica diferente de Jacó. Eles eram gêmeos, porém, Jacó, acho que com uma baixa carga hormonal, era liso, enquanto que Esaú tinha pelo, era peludo, muito peludo, e o nome Esaú significa peludo. Então o nome dele era para caracterizar essa característica que ele tinha, né? E alguns nomes na Bíblia, além de, né, no caso da cultura judaica, de registrar, né, momentos, né, registrar características físicas, né, registravam também, em alguns casos, registravam projetos de Deus. Amém? Projetos de Deus. Quando um dos filhos de Jacó, o mais novo, quando Raquel estava para dar à luz o seu último filho, ela no momento da sua morte, né? Até aqui no estudo aqui com os jovens a gente falou sobre esse assunto um dia, não sei se vocês lembram, que quando Raquel estava dando à luz ao seu filho, já quando o menino estava nascendo, a Bíblia diz que o parto gerou a morte dela. E quando ela estava dando o seu último suspiro, ela sugeriu um nome. Olha, qual é o pai que vê, não é? A esposa gerou um filho, o seu último filho, vamos dizer assim, no momento da sua morte, enquanto está indo embora, ela faz a sugestão de um nome. Qual o pai que não vai dizer assim, nós vamos colocar o nome que ela quis, porque é uma homenagem, inclusive. Só que naquele caso ali, a criança que estava nascendo não era só uma criança. Ela fazia parte de um projeto de Deus e era um patriarca, pai de uma nação, de uma tribo de Israel. Então, ela colocou o nome Benoni. Na hora que estava morrendo, ela disse, coloque o nome do menino Benoni, que significa filho do meu sofrimento, o herdeiro da minha dor. E na hora que ela disse isso, no mesmo instante, Jacó repreende e disse, Benoni não, Benjamim, filho das minhas bênçãos direitas. E aí ela morreu. Então o nome de Benjamim, já imaginou uma tribo de Israel com o nome, né? Filho do meu sofrimento? Não, o plano de Deus com Benjamim era outro. Benjamim, e se você for fazer um estudo em cima disso aí, você vai ver. Benjamim era filho da destra de Deus. Foi a única tribo, além da de Judá, que se preservou, mesmo depois da divisão das tribos. É uma tribo que estava sempre presente junto do projeto de Deus, cumprindo-se o título, o seu nome. O seu nome representava um ato profético, vamos dizer assim, uma expressão profética do que Deus tinha com ele. Amém? Glória a Deus. E tem outros exemplos na Bíblia que eu não vou citar, senão a gente vai fugir do assunto. Então, Gileade significa grande testemunho. Porque, irmãos, Deus tem sempre um projeto especial para as famílias que estão na sua presença e na sua casa. Quantos creem nisso? Né? E qual era o projeto de Deus para a família de Gileade? Ele seria testemunha das coisas de Deus. Eu penso assim, que Deus queria fazer milagres, Deus queria abençoar, e quando Deus vai fazendo coisas na nossa família, na nossa casa, em momentos difíceis, Jesus estende a mão, cura, repreende a enfermidade, abre uma porta, cria uma situação, tudo aquilo vai servir de quê? De quê? Testemunho. Amém? Vamos dizer comigo, Deus preparou para a nossa família momentos bons e ruins que vão servir para testemunhar da grandeza de Deus no nosso meio. Vocês creem assim, irmãos? Glória a Deus. Então, Gileade, já de início, Gileade tinha um plano de Deus na vida dele. Tinha. Mas, irmãos, escute, se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiamos, se nós não prestamos atenção ao projeto que Deus tem conosco, dando prioridade ao projeto, a gente pode ser também instrumento de destruição,
de prejudicar aquilo que Deus quer fazer na nossa família. Tem coisa que a gente dá crédito ao adversário da nossa alma. Realmente ele opera para destruir, para trabalhar contra a nossa vida. Mas existem coisas que nós também podemos contribuir para o mal e para estragar o projeto que Deus tem com a nossa casa. E é isso que a gente vai vendo aqui no texto, irmãos. Vamos lendo aí a palavra de Deus e nós vamos ver no texto isso aqui. Gileade não percebeu, não entendeu, não compreendeu o que Deus tinha na família dele. Que Deus abra nossa mente aqui nesta noite. Que o Senhor nos ajude a gente não desvirtuar o que Deus tem conosco e com a nossa família. A minha casa é casa de bênção. Você pode dizer isso? A minha casa é casa de bênção. É casa de bênção. Amém? Deus tem bênção para nós. Aleluia. Então, primeira parte aqui desse assunto, irmãos, é 2 grandes equívocos de Gileade. 2 grandes equívocos de Gileade. E esses 2 equívocos dele trouxeram uma conturbação, uma perturbação muito grande naquela família. Os irmãos, se já leram a história de Jefté, vão ver, ainda como eu falei, que o centro aqui do assunto não é Jefté, ainda que ele vai aparecer aqui algumas vezes. O centro é o pai e a mãe, amém? O pai e a mãe de Jefté, Gileade, o homem que tinha promessas de ser testemunha das obras de Deus. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Mas só que tinha um problema. O primeiro erro de Jefté, de Gileade, é que no primeiro momento do texto, isso está implícito, está nas entrelinhas. São detalhes sutis da palavra e que a gente às vezes não percebe quando lê rapidamente, né? Passa assim por cima e muitas vezes não percebe. Então, Gileade casa com a sua esposa, a qual não aparece na Bíblia o nome dela, pelo menos eu não achei. Se algum irmão achar, depois me diga. Pode ser que tenha, mas pelo menos até onde eu entendi e li, não aparece o nome da esposa. Gileade casa com essa pessoa, com essa mulher, constitui a sua família, mas acontece que ela não gerava filhos. Ela não gerava filhos, primeiro. E acontece, irmãos, que isso em Israel, se a gente for trazer novamente para a cultura, né, da nação de Israel, foi motivo de guerra, por exemplo, dentro da família de Jacó, quando Raquel não gerava e disse, dá-me filho, e Jacó disse, eu sou Deus, eu não faço milagre, não sou Deus para gerar, não posso fazer isso, não me cobre isso. Então, foi motivo de uma controvérsia dentro da casa de Jacó. Nós temos, por exemplo, Ana sofria muito com Penina, outra mulher, né, porque ela não tinha filhos, e Penina zombava dela, e ela ia, as irmãs e os irmãos aqui conhecem a palavra de Deus, sabe, Ana foi mãe do profeta Samuel, porque quando Deus quer dar uma bênção grande ao crente, a prova também é grande. Quanto maior for o preço, maior é a bênção. Depois de Samuel, ela teve ainda filhos e filhas, teve mais 5. Mas para chegar a Samuel, ela padeceu, chorava e amargurava, né? Então veja como ter filhos naquele tempo, né, era algo assim muito importante. Primeiro porque na cultura judaica, a família que gerava filho, principalmente do sexo masculino, era uma possível candidata a gerar o Messias. Era essa a visão judaica. Então, se uma família não gerava filhos, é como que Deus tinha amaldiçoado ela, ou estava punindo ela, e ela não faria parte do projeto da chegada do Messias. Então, aí gerava toda uma controvérsia. E o que acontece na família de Gileade, a sua esposa não tinha filhos, não gerava filhos. E aí, vocês vão ver que Gileade, ele entra em um erro terrível, um pecado terrível, obscuro. E qual foi o pecado, irmãos? Ele entrou pelo caminho da prostituição, a Bíblia diz.
O texto diz que Jefté, vamos ler comigo? Porém, filho de uma prostituta. Então, Gileade se envolve em prostituição. Mas aqui o texto é muito mais do que isso. Escute isso aqui. Por que o texto é muito mais do que isso? Porque Gileade não caiu no caminho da prostituição como um ato ou como consequência, por exemplo, da sua carnalidade pecaminosa. Não. Tem certeza, pastor? Sim. Porque ele se envolve com uma prostituta, espera ela gerar 9 meses. Veja que é diferente. Ele espera ela gerar 9 meses. Ora, se ela era mulher de prostituição e vivia na prática da prostituição, ela trabalhava disso. Depois de 9 meses e 1 ano, se ela vivia na prática da prostituição, qualquer filho não tem pai. Então, subentende-se que Jefté envolve-se com a prostituta, proíbe ela de praticar a prostituição durante 9 meses, ela gera o menino, e não só isso, ele traz o filho para dentro da sua casa. Silêncio. Eu não disse, irmão? Tem que orar para descer um açúcar, senão fica pesado, né? Mas, irmãos, entenderam até aqui? Olha, irmãos, primeira coisa que a gente entende aqui, nós estamos falando de um contexto, né? Estamos falando de um contexto lá do Oriente, um contexto, preciso citar, porque está tudo aqui escrito, isso que eu estou falando. Estamos falando de um contexto lá atrás, né? Mas o que é que a gente tem aqui? Vamos contextualizar aqui, tá certo? Diga comigo, Gileade foi movido pelas limitações de sua esposa, que era gerar filhos. Gileade foi movido pelas limitações da sua esposa. Qual é a limitação dela? Ela não gerava. E como não gerava, ele criou um projeto para suprir aquilo que ela não podia e ela não tinha. Irmãos, casamento, vida conjugal, é aprender, olha, vida conjugal é aprender a conviver com a limitação do outro. Quer que eu diga uma coisa? Para os jovens que estão aqui, né? Tudo aqui, os jovens adolescentes. Se estiver procurando o esposo perfeito, desista. Bote um mantozinho na cabeça e vá ser freira da Assembleia de Deus. Se estiver procurando a moça perfeita, desista, meu amigo. Vai lá para o monte virar frade. Todos nós casamos, os casados casam com pessoas limitadas. Eu tenho a minha limitação, a minha esposa tem a limitação dela, cada um de nós aqui temos a nossa limitação. E quando você olha para sua esposa, você tem que dizer, falta alguma coisinha nela. Você não vai dizer em voz alta, senão já sabe, né? Mas você vai pensar, vamos dizer não, vai pensar. Falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Só que você não sabe que ela está olhando para você e está com a lista dela também. Falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Ou não é? Gileade, diga comigo, Gileade, tem paciência. Quem supre as limitações é o Deus do casamento, é o Deus dos céus, é Deus quem supre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A prova disso, de que Gileade introduziu o filho dentro da sua própria casa,
no capítulo 11, versículo 2, a última parte, a gente tem que ler o texto assim, soltando os pedacinhos para a gente entender. A última parte, os irmãos, já vou falar disso também, dizem assim, diga comigo, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então isso aqui diz que Gileade, como Jefité era o primeiro, ainda que foi filho de um erro grave, uma coisa que não era para ele ter feito, mas ele trouxe esse menino e colocou ele como primogênito. E lá na frente vai ter uma guerra por conta disso. Expulsam ele de casa para que ele não tenha direito à herança. O pai, que é Gileade, deu direito a ele à herança. Porque era a deficiência, a princípio, da mulher de Gileade, que não aparece o nome dela, irmãos. Mas, queridos irmãos, o amor, diz Coríntios, capítulo 13, versículo 7, diga, Coríntios, 1 de Coríntios, 13, 7, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, 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 tudo crê, tudo suporta. Ah, irmão, que coisa tremenda. Ah, mas ela falta isso, falta aquilo outro. Completa primeiro o teu vaso para depois tu querer completar o vaso dos outros. O que é que a Bíblia diz, né? Mateus 7,4 diz: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, e estando uma trave no teu. O que é que a gente tem visto hoje, muitas vezes, no tratamento, né, de casais? Nós não vamos, eu vou me separar, pastor. Por que vai se separar? Porque a gente não bate mais. A gente não, em compatibilidade de gênero. É gênero ou gênero, não sei. Incompatibilidade. O que é isso? Incompatibilidade, não é? É querer o outro completo. Então, o conselho é esse, irmã. Tudo bem. Primeiro você se completa e depois você espera ele se completar. Tá bom? Entenderam ou não? Aqui os casais. Primeiro você se completa. Tire todos os seus defeitos que você tem. E eu acho que não é pouco não. Depois que você tirar os seus, aí você espera ele tirar o dele. Quando ele tirar o dele, que os dois estiverem completos, vocês se separam. Pronto. Tira primeiro o argueiro do olho do teu irmão, para depois tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não, irmão. Aonde há amor, há tolerância. Casamento aqui na terra é a união de duas pessoas que se suportam. Menina, mas tu é chata, viu? Aí a outra fala, e tu também é. Mas eu não sou feio. Eu também não sou. Aí pronto, fica assim. Aí fica assim, um brigando com o outro, depois se beija, abraça e vai dormir. Casamento é isso. Você não lavou os pratos hoje. Deixou tudo sujo. Estou com raiva de você. Né? Vou lavar o prato e depois eu vou atrás de você para a gente fazer as pazes. Amém? Diga amém. Ah, vocês não lavam prato não. Já percebi. Já entendi. Primeiro erro de Gileade, irmãos, primeiro erro de Gileade foi movido pelas limitações da sua esposa. E quando entra nessa fase aqui, quando começa a entrar nesse caminho, aí começa a procurar o que falta no cônjuge, começa a encontrar em outros. Ah, se a minha esposa fosse feito fulano. Ah, se meu esposo fosse feito Beltrano.
aquela pessoa tem uma virtude que a minha esposa não tem. Minha esposa não sabe cozinhar nada. Mas aquela ali, cozinha, que é uma beleza. Mas ela cozinha e vai cozinhar para o marido dela. E você continue comendo a bolacha seca assada, o ovo mal feito, o macarrão mal cozido, o arroz que não está bom, porque ela é a sua esposa. E se você tiver tiver muito preocupado mesmo, se junte com ela, vai fazer um cursozinho de culinária, ensina ela a cozinhar. Diz a ela: filha, vem cá, amor, vou te ensinar a fazer um arroz aqui, tu vai ver, nunca mais tu erra. Junta com ela na cozinha, junta as forças. Agora, ela não sabe cozinhar, eu vou deixar ela. Que conversa, irmão. Primeiro erro de Gileade foi olhar só para as limitações da esposa. Gileade não tinha defeito, não? Pecado maior do mundo foi ele ter ido atrás de uma mulher prostituta, que é pior do que a mulher ter sido estéril. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Então, nós temos que buscar na nossa convivência como família, como casais, primeiro ter isso em mente, né? Ter isso em mente. Eu tenho certeza, irmão, que a minha esposa tem defeitos, mas eu tenho uma segunda certeza, que os meus defeitos são maiores do que o dela. E lá em casa, quando a gente faz bodas, é boda de paciência dela, porque é ela que tem paciência comigo. Amém? É boda de quê, pastor? De diamante, de ouro, de prata, de quê? Não, é sempre boda de paciência. Porque para ser minha esposa tem que ter muita paciência, irmão. Amém? Diga amém. Amém. Será que a sua também é assim? Será que é? Será que é também? Será que a sua esposa tem paciência com você? Será que você também não é, não, alguém que precisa de ter paciência? Vamos... Presta atenção, Gileade só olhava para as limitações. Essa é a primeira parte, né, do tema. Né? Aleluia. A palavra de Deus, ela diz ainda em 1 de Pedro 3:7, ela diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a esposa, com, vamos dizer comigo, entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Como sendo vós, os seus co-herdeiros da graça da vida. Espera aí, se eu entendi direito isso aqui, você já leu esse versículo antes? Não? Vamos ler de novo? Quando diz assim, ó, como sendo vós, isso aqui está falando para a mulher ou para o marido? Hein? Eu estou ouvindo mulher, marido. Para o marido ou para a mulher? Vamos ler do começo de novo. Igualmente vós, maridos. Quem é marido aqui? Quem é os maridos? Levanta a mão assim. Vós, maridos, diz assim, ó. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como sendo vaso mais fraco. Aí diz assim, como sendo vós quem? Maridos, o marido não é herdeiro, irmão. Eu fiquei tão triste com esse negócio aqui. O texto está dizendo que o marido é co-herdeiro da mulher. Trata ela bem, irmão. Trata a tua esposa bem, senão tu fica sem herança. A herança do marido depende da mulher. A gente vai sair daqui hoje, hein? Vai ser difícil, vai não? E o texto ainda continua falando, irmãos. Olha, co-herdeiros da graça, diz assim, da graça da vida. Presta atenção. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Sai de casa, irmão, pede a bênção dela, por favor. Vem para o culto e minha mulherzinha abençoa aqui. Bota a mão assim na minha cabeça. Abençoa esse homem, Senhor. Ele tem os defeitos dele, mas é crente. Porque você vai ser abençoado. Você vai vir para o culto. Porque o texto está dizendo que a herança sua
é dependente daquilo que você faz com a sua mulher. Cadê a glória? Que eu não vi ainda. Cadê? As irmãs, cadê a glória, irmãs? Olha, a herança do teu marido na graça de Deus depende de você. Por isso, marido, coabite com ela com entendimento, dando honra. Olha como o apóstolo está dizendo para o marido: tu não mexe com ela não, deixa ela, ajuda ela, cuida, ela é um vaso mais fraco, tem paciência, é com cuidadozinho assim, ó, quando o vaso é de cristal, você não joga ele em cima de qualquer jeito não, você tem que botar numa caixinha, botar um isoporzinho, olha, cuidado, bota uma fita bem grande assim, frágil em cima, né? E o carregador, quando vai carregar aquilo ali, ele pega com o maior cuidado do mundo, cuidado, não sei o que é que tem aqui dentro, mas está dizendo aqui, ó, frágil, aí ele vai com todo o cuidado do mundo. É isso que Deus está ensinando a nós, ensinando a Gileade. Deixa de estar olhando por defeito da tua esposa e trata ela bem, porque senão a tua bênção vai ficar atrapalhada. Aleluia. Então veja só, Gileade foi movido primeiro pela ausência, vamos dizer assim, ou pela limitação da sua esposa. Mas o segundo defeito de Gileade, irmãos, é justamente o contraponto disso. Porque Gileade, vamos dizer comigo, segundo defeito de Gileade, que tinha uma promessa de dar testemunho das coisas de Deus, pode dizer. E que não sabia naquele tempo que a bênção dele estava com a esposa, né? Então, o primeiro defeito dele, olhar para a limitação da esposa. Qual era? Ela não gerava. Ela não gerava filhos. Mas em seguida o texto diz, ó, naquele versículo que nós lemos primeiro, vamos ver aí. O texto diz assim: era então Jefité o gileadita valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Aí depois diz assim, diga comigo, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Gileade, se tu tivesse esperado, Deus tinha uma bênção para a tua casa. A mulher dele, que não gerava, passou a gerar também, irmãos. Olha, mas não somente isso. Segundo defeito de Gileade foi, diga comigo, Gileade não conseguia ver as virtudes de sua esposa. Eu falei que todos nós somos limitados, amém? Que não tem o noivo perfeito, nem tem a noiva perfeita. Que não tem o marido perfeito, nem tem a mulher perfeita. Não existe aqui na terra. Agora, a Bíblia também diz que nós fomos dotados de limitações, mas também fomos dotados de virtudes. E o problema de Gileade, a princípio, foi que ele só viu as limitações de sua esposa, que não tem nome aqui, não aparece o nome. E não olhava e não viu as virtudes dessa mulher, que vocês vão ficar encantados com ela aqui agora. Amém? A mulher de Gileade, né? Ela tinha virtudes que talvez hoje, irmãos, até para os dias de hoje, seja muito difícil você encontrar alguém com as virtudes dessa mulher aqui. Então, primeiro, mulher de Gileade, ela se enquadra dentro daquele texto que diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, e a tola com a sua própria mão destrói. A esposa de Gileade se enquadra dentro desse versículo. Primeiro, escute, eu vou fazer aqui umas perguntas. Que mulher criaria um filho de seu marido com uma prostituta? Chegou Gileade em casa,
Depois de 9 meses, certamente com um bebê, porque aquela mulher lá que ele se encontrou não vai querer estar cuidando de criança. Aí chega com o menino e diz: você não pode gerar, aqui está o meu primogênito, e quem vai cuidar é você. Aí ela pegou o menino, botou nos braços e criou. E, irmão, eu fiquei olhando assim, eu dei vontade de entrar na Bíblia assim para conhecer ela de perto. Que mulher foi essa, irmão? Essa mulher tem uma virtude extraordinária. Ela sabia que Deus pode mudar situações. Deus pode mudar situações, as mais graves, as mais terríveis, as mais tribulosas. Deus pode mudar situações. Ela era primeiro uma mulher sábia, irmãos, porque Provérbio 14:1, né? Conhecido, que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos outros exemplos na Bíblia, né? De mulheres assim que destacam-se. Quem não lembra de Abigail, né? Que morava com um homem que se chamava Nabal. Novamente voltamos para o hebraico, significa louco, sem juízo. A mulher vivia com esse homem. Nabal era um homem louco, um homem filho de Belial, diz a Bíblia. E mesmo assim, quando ela soube que Davi ia no território lá de Nabal, porque ele fez uma afronta muito grande a Davi, ele mandou soldados para irem lá acabar com tudo. E ela foi avisada antes. Quem é avisado antes tem tempo de fugir. E ela podia ter dito assim: agora chegou o teu dia, Nabal. Eu vou pegar minhas coisinhas aqui com meus empregados, ó, e vou para o outro lado. Ele estava embriagado numa festa. Davi chegava lá, acabava com tudo, e ela diz: pronto, estou livre, viúva daquela coisa ruim. Sabe o que Abigail foi fazer? Ela foi ao encontro de Davi, pedia a Davi pela vida do marido incrédulo, o marido ímpio, o marido que maltratava, e ela vivia com ele todo dia, com aquele filho de Belial. Mas ela foi lá se humilhar, diz: foi a tua serva, coloca na minha conta. Eu não vi os teus criados quando chegaram, eu tinha feito diferente, não tem aquele homem em conta, o nome dele é Nabal, ele é louco. Senhor, não suja a tua mão com o sangue daquele homem. Deus vai te fazer rei em Israel, tu vai ter uma história gloriosa, não deixa que Nabal prejudique o teu testemunho. Foi de tal maneira que Davi entendeu que era Deus que tinha mandado aquela mulher e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te mandou ao meu encontro para que eu não derrame sangue. Aquela mulher era uma mulher sábia. Ela era uma mulher que aprendeu a suportar o que ninguém suporta para defender um projeto chamado família. E se você está me ouvindo aqui nesta noite, eu não sei onde você está, talvez não esteja aqui, mas está através da Rede Brasil, a sua casa está sendo atacada, você está em um momento de crise, mas eis aqui a palavra de Deus: se você for sábia, Deus vai te honrar, e o projeto que tem na tua família vai se cumprir, porque maior é o Deus que prometeu. Agora suporta o momento de crise. Suporta. Eu fico olhando, pensando, mano, passa na sua cabeça aquele menino na mão dela, e ele disse a ela que era filho de prostituta, e ela cuidou daquele menino. Irmão, olha, eu vou lhe dizer, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. Uma mulher sábia, uma mulher que aprendeu a suportar, uma mulher que aprendeu a aguentar dificuldades. Outra coisa, rapidinho, ela era uma mulher que não carregava rancores. Não carregava rancores. Uma mulher feito ela, talvez estivesse ali debaixo do jugo de Gileade. Você vai fazer porque eu estou mandando, obrigando, alguma coisa assim, não sei, naquele tempo, né? Mas ela ia se vingar. Como é que ela ia se vingar? Na educação dos filhos. Ela ia se vingar na educação dos filhos.
Mas o texto diz rapidamente, Juízes 11, versículo 2, quando repeliram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai. Os filhos que nasceram dela depois de Jefté, que eram dela, filho dela, foram criados juntos com Jefté, mesmo sabendo que não eram filhos da mesma mãe. E os filhos dela disseram aqui, ó, ressalto aqui, eu botei até uma marcazinha amarela em cima, só nessa expressão de dizer assim, pai. Os filhos dessa mulher, ó, cresceram olhando para Gileade como seu pai. Eles disseram assim, da casa do nosso pai. O homem já estava morto, porque estavam falando em herança, em dividir herança, já devia ter morrido. Mas ela criou os filhos dizendo, seu pai seu pai tem defeito, seu pai não é perfeito, seu pai tem isso, seu pai tem aquilo outro, mas é seu pai, é seu pai, é seu pai, é seu pai. Ela criou desse jeito. O versículo 7, Jefté falando, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me repelistes? Aí diz assim, ó, da casa do meu pai. O próprio Jefté foi ensinado. Por quem foi que ele foi ensinado? Quem criou ele? A mulher, mãe, que Gileade via só defeito nela. A mãe criou dizendo, seu pai. Seu pai. Não disse assim, aquele homem que foi lá para não sei para onde, para um lugar ruim, podre, e você é fruto disso aí. Não, seu pai, seu pai, seu pai, seu pai ensinou princípios de família. Essa mulher, irmãos, ela tem muita virtude, mas eu quero dizer que Deus honrou ela. Nenhum investimento que você faça na sua casa, na sua família, vai cair por terra. Deus vai honrar o investimento que você fizer na sua família. Se você suporta, se você tolera, se você tem paciência, se você pede amor, se você pede graça, se você até despreza algumas coisas e diz assim, eu vou levar isso em conta. Vamos olhar para frente, porque Deus tem um projeto de testemunho para a nossa família. E nós vamos contar os testemunhos. Olha, irmãos, Deus abençoou aquela mulher, primeiro, lhe dando filhos, multiplicou a sua semente, aleluia. Deu também àquela mulher um príncipe, porque Jefté, o menino que foi motivo de envergonha para ela, motivo de dores para ela, porque eu acho que ela olhava para o menino e sentia-se humilhada, ela sentia-se deprimida, ela sentia-se, não é, jogada assim como quem não valia nada. Mas aquele menino se tornou príncipe de Israel, se tornou juiz em Israel. Valeu a pena ela tolerar, valeu a pena ela suportar, valeu a pena ela manter a sua família. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Deus nunca falha quando se trata do projeto chamado família. Se o seu projeto na família é, eu não vou perder a minha família, eu não vou desistir da minha família, eu não vou abrir mão da minha família, Deus está dizendo a você nesta noite, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te dar graça, eu vou estender a minha mão, porque o projeto de Deus com a família é esse. Agora, se você fizer coro e dizer assim, eu não quero mais, eu vou acabar com tudo, eu vou mudar, isso aí é o discurso que não está vindo de cima, está vindo de baixo. Porque o único que tem interesse em destruir famílias chama-se Satanás. Amém? Mas que nesta noite a bênção de Deus caia sobre nossas famílias. Nós somos famílias chamadas por Deus para sermos testemunhas das grandezas de Deus dentro da nossa casa. Vai ter cura divina dentro da tua família ou não vai? Vai ter bênção ou não vai? Vai ter prosperidade ou não vai? Prepara aí, 2023 está vindo, estão dizendo vai ser um ano ruim, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Não, vai ser um ano de bênção para as famílias da igreja, porque o Deus da igreja vai abençoar as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém?
Então, tem bênção para os teus filhos, tem bênção para a tua esposa, tem bênção para o teu esposo. Você crê que vai ter uma mudança grande em Gileade? Gileade vai mudar assim uns 360 graus, porque Deus vai fazer ele ver as virtudes daquela mulher que está ao seu lado. Aleluia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos terminar dizendo assim, que eu sei que a hora já manda parar. Vamos dizer assim: não serão frustradas as promessas de Deus na nossa família. Não serão frustradas as promessas de Deus na família da igreja. Não serão, avisa, grita isso aí bem alto para se ouvir lá fora. Não serão frustradas as bênçãos de Deus sobre as famílias da igreja.